Jesus Cristo, meus queridos amados irmãos, estamos aqui começando mais um vídeo para você, um momento de reflexão, né? Pode ver que eu tô com cara meio inchado, né? Porque eu acordei agora, mas eu decidi gravar um pequeno vídeo aqui para você, né? Faz tempo que eu não gravo vídeo nesse canal, mas é isso, né? Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, temos que dar graças a Ele por tudo, pelas nossas vidas, por tudo que fizemos, por tudo que vamos fazer, em tudo dá graça, ou seja, né? A palavra de Deus diz isso. Então, meus irmãos, sabe o que eu lembro aqui é da parábola de Zaqueu, né? Zaqueu, ele era um publicano, mas ele não desistiu do seu objetivo. Ele apenas quis desistir, mas não desistiu, porque ele encontrou a solução, né? Que era Jesus, né? Jesus, mandando aqui um pouquinho. Jesus, ele apareceu a Zaqueu durante a sua caminhada, durante a sua trajetória, e ele era um homem muito fraudulento, ele era um homem enganador, ele era um homem que as pessoas não gostavam, e ele viu as coisas ficando muito difíceis. Então eu creio que ele foi procurar Jesus. Jesus certa vez estava passando em Jericó, ia passando em Jericó, e ele decidiu ver, Jesus está passando em Jericó. Então o que ele fez? Ele decidiu ficar esperando Jesus, mas também ele ficou com medo da multidão. A Bíblia diz que tinha uma pequena multidão de pequena estatura com ele. E ele pensou, rapaz, aquela multidão. Imagine, irmãos, às vezes a gente pensa aquela multidão, a gente pensa que tudo vai acabar, a gente pensa que não vai dar certo, porque a gente coloca várias coisas na nossa mente, a gente coloca muitas coisas, muitos obstáculos, e não olhamos para Jesus. E olha só, irmãos, Jesus, ele vinha de frente com a multidão, e a multidão vinha atrás. Sabe, Zaqueu, ali ele não olhou que Jesus estava na frente. Ele sabia que Jesus estava vindo ali, mas ele não olhou para Jesus, ele olhou para a multidão. A Bíblia diz que a multidão era de pequena estatura. Mas a Bíblia não diz assim, Zaqueu olhou para a multidão e ele ficou com medo e voltou. Não, ele ficou parado. Ele falou, Jesus é a solução. Ele tá vindo, Jesus está vindo na frente, mas a multidão veio lá atrás. Talvez ele ficou trêmulo assim por causa da multidão. Às vezes a gente fica trêmulo por causa da multidão, às vezes a gente fica com medo por causa da multidão. Mas se a gente olhar para Jesus, não tem multidão certa. Jesus é a única solução das nossas vidas. Então Zaqueu, ele temeu ali, mas ele decidiu prosseguir. Então, meus queridos amados irmãos, nós temos que prosseguir, nós temos que saber esperar Jesus. Zaqueu, ele esperou Jesus chegar, até eu poder subir na figueira. Jesus vai vir ali, então, não, eu sou pecador, eu sou terrível, então eu vou subir nessa figueira, eu vou subir nessa árvore aqui, e vou esperar Jesus passar, e só apenas vou ver ele de longe. Não, irmãos, nós não temos que ver Jesus de longe. Zaqueu, ele queria ver Jesus de longe, só pela figueira. De repente ele subiu na figueira, subiu numa árvore. A Bíblia diz que era uma figueira brava, e ele decidiu esperar Jesus. Mas Jesus passando ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce daí que hoje me convém repousar em sua casa. Talvez a multidão pensou assim, esse pecador terrível. Talvez muitas pessoas pensam assim de vocês, rapaz, de nós. Olha Isaías, olha o fulano de tal. Talvez você aí, olha para aquela pessoa e tal, aquele pecador. E a gente olha para isso, a gente pensa, rapaz, como é que aquela pessoa pensa isso de mim? Eu vou tirar minha vida, eu vou dar um fim em mim, eu vou fazer qualquer coisa, mas não dá mais, porque as pessoas me criticam, as pessoas me olham diferente e tal. A gente não deve olhar para isso, mano. A gente fica triste, sim, tudo bem. A gente fica triste, mas a gente não deve olhar para isso, se ligar só nisso, porque se a gente for ligar só para isso,
a gente acaba desistindo, a gente acaba fazendo uma besteira, coisas que Deus não se agrada. Então, meus irmãos, Zaqueu, a gente pega, tem uns exemplos que nós não devemos pegar de Zaqueu, tem outros exemplos que nós devemos pegar, ou seja, devemos pegar a parte que ele quis ver Jesus. Esse é um exemplo bom. Ele quis ver Jesus, mas ao ver Jesus, Jesus chamou ele: Zaqueu, desce daí que hoje me convém eu repousar em sua casa. E ele era um pecador, assim como nós somos pecadores, porque a gente peca. Mas quando a gente é pecador, mas quando a gente deixa de pecar, a gente passa só a ter o título de pecador. Pecou, ou seja, não peca mais. Eu peco, você peca, ou seja, nós não pecamos mais. Então nós é pecador. Igualmente Zaqueu, ele era pecador. Então Jesus Cristo vai para sua casa e senta na mesa dele. Eu creio que Jesus começa a pregar ali para Zaqueu naquele momento. E Zaqueu, ele sente, aleluia, aquela coisa tremenda, as palavras fortes de Jesus. Então, meus irmãos, ele começa a refletir, eu creio, nas coisas que ele fez. Ele começa a refletir